Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal WR Filmes. Nesse vídeo vou falar sobre Desejo Fatal, a segunda parte. Já gravei o primeiro vídeo falando sobre os 7 primeiros episódios que foram lançados no início do ano passado, no início do mês passado, perdão. E agora a Netflix disponibilizou essa segunda leva de episódios, mais 7 episódios, são um total de 14. Eu não vou aprofundar no que acontece na primeira parte, só vou falar sobre esses episódios que eu acabei de assistir. Então, se você ainda não sabe o que acontece na primeira parte, vai lá e assistam esse primeiro episódio, está fácil de encontrar aqui. E depois retorna aqui e a gente fecha essa série com 14 episódios e poderá ter uma sequência, sim, poderá ter mais episódios. Eles deixam aberto, sim, o que pode vir a acontecer. Antes de prosseguir falar sobre Desejo Fatal, se chegam mais, curta esse vídeo, assine o canal, vai ajudar bastante esse trabalho a crescer. É um conteúdo independente que eu já faço há um tempo e com a sua ajuda vamos continuar crescendo a cada dia mais. Bem, sem mais enrolação, Desejo Fatal, a segunda parte, continua trazendo todas aquelas tramas e subtramas envolvendo o passado dos seus personagens e também os mistérios sobre quem de fato violentou a garotinha, porque o Leonard ele acabou culpando o pai do Jacob, porque a Brenda falou algo que ela não viu. Da mesma forma, os interesses do Jacob com a filha, com a Zinlin, a mãe da Nandi, sendo que os dois eles têm aquele relacionamento. Quem de fato entrou na casa da Brenda naquela noite, o que aconteceu com a Brenda, quem matou a Brenda, a Nandi tentando lidar com tudo isso, enfim. É difícil falar sobre esse conteúdo sem falar dos spoilers, então se permanecer aqui é pessoal que não tem risco. Bom, Desejo Fatal, ele continua tentando trazer os seus personagens tridimensionais, personagens profundos, tramas e subtramas, conflitos pessoais de diversos personagens. Isso, por um lado, é bom, essa tentativa. É algo que é comum nos conteúdos e de fato, quando o conteúdo dele consegue trazer seus personagens tridimensionais, isso ajuda a história. Só que Desejo Fatal, a forma como esses personagens são aprofundados, piora ainda mais do que tudo. Não é algo que ajuda. Não é algo que é gostoso de acompanhar, é algo que é forçado, há apenas um pequeno núcleo familiar, um pequeno núcleo de pessoas, menos de 10 pessoas praticamente, que se pegam a todo instante. Você tem a Nandi, que é casada com o Leonard. A Nandi ela tinha uma amiga chamada Brenda, e o Leonard tem um irmão chamado Vuyo. A Nandi é casada com o Leonard, mas no passado ficou com o Vuyo. Leonard, que é casado com a Nandi agora, no passado ficou com a Brenda. Inclusive, no passado, dizia para Brenda que iria se divorciar de Nandi. Mas no final das contas largou a Brenda para ficar com a sua esposa Nandi. Então já temos aqui um embaralho de uma cama de gato envolvendo esses quatro pessoas que se pegavam, né, todo instante. Só não teve Leonard pegando Vuyo, né? Os irmãos não se pegaram. Pelo menos, né? Ainda bem. Mas enfim, vamos prosseguindo. Aí chega o personagem Jacob, que gosta, que tá tentando manipular, tentando chegar ao Leonard, mas acaba manipulando, acaba se aproximando e amando a personagem Nandi, mas como a Nandi ela tá se afastando dele, pois Jacob que se torna uma pessoa muito misteriosa e uma pessoa sufocante, ele acaba se aproximando da Zinli, filha da Nandi. Então Jacob também chega para esse pequeno núcleo e ficando com a mãe e filha ao mesmo tempo para esse jogo de manipulação, para assim de fato se aproximar do Leonard. E se você não sabe, para que isso? Para tentar culpar o Leonard do que ele fez no passado, envolvendo jogar a culpa no seu pai,
né, o pai do Jacob, para quem não sabe, ele foi acusado de ter violentado uma garotinha, ele foi preso injustamente, supostamente ele é inocente, e na prisão ele acabou tirando a própria vida na frente do Jacob, e agora ele tenta vingar a morte do irmão, e a morte do pai, e também uh, a tentar ajudar a mãe, já que a mãe tentar fazer justiça, já que a mãe também ela tá com problemas muito sérios, problemas psicológicos depois de toda essa tragédia familiar que eles tiveram. Então, voltando para esse pequeno núcleo onde todo mundo se pega, mais um personagem que faz dentro desse embaralho de gato. E todos ali com desejos tridimensionais. Um gostar do outro, de um gostar dos dois que estão se pegando, sentir amor por um, manipular o outro. É isso tudo que acaba acontecendo em Desejo Fatal. Uma série que tenta trazer algumas cenas também picantes. Nessa segunda temporada, muito menor do que a primeira, tem algumas cenas ali, mas não tanto. Na primeira eu senti uma quantidade maior, ainda mais no começo, que inclusive essa questão da própria picância foi mais nos primeiros episódios, depois vai perdendo um pouco de exibição ao longo da própria série. Da mesma forma como eu lembro que a série ela tinha um pouco sobre tinha um argumento forte sobre feminicídio, mas também foi largado completamente de mão. A série largou isso de lado, trouxe essa presença de diversos personagens ali se pegando em uma trama de quem matou quem tá manipulando quem tá mentindo. Isso se tornou muito forte nessa parte, personagens mentindo, escondendo um do outro, manipulando um do outro, e o que a gente achava que iria, o que eu achava que iria concluir ainda mais tudo isso, acabou se complicando ainda mais, pois trouxe trouxe algumas ligações sobre esses acontecimentos com o próprio com personagens maiores, personagens que ainda não foram apresentados nessa trama e que eu acredito que vai ter uma terceira parte, que vai ter uma segunda temporada e eles vão apresentar nessa segunda temporada, pois a série ela não fecha, ela abre ainda mais. Então, óbvio, tem algumas subtramas que eles acabam fechando. Vai ter spoiler, como a própria morte da Brenda. Quem de fato matou a Brenda? Quem visitou a Brenda naquela fatídica noite? Por que Leonard visitou ela naquela noite? No final das contas, é algo que já suspeitava quando essa segunda parte começou. A Brenda de fato tirou a própria vida devido a ela ter visto Jacob, ter se recordado do passado e ter percebido que aquilo que ela fez acabou manchando a vida de uma família, e ela sente esse peso a ponto dela tirar a própria vida. Isso a série ela dá uma certa clareza sobre isso no início dessa segunda parte, e de fato é isso que aconteceu. Agora, para alimentar ainda mais as tramas, o personagem Vuyo acaba se tornando grande, misterioso, um cara vingativo, quando ele até mesmo percebe essas redes de mentiras presente em Leonard, em Nandi, inclusive questão da paternidade da Zinli na época em que Vuyo e a Nandi também tinham um certo relacionamento. Então essa rede de mentiras de pessoas ricas, sim, eles jogam essa justificativa de pessoas ricas manipulando todos ao seu redor. Tem um, dá até para entender um pouco, porque o Vuyo ele perdeu a Brenda, uma pessoa que ele amava tanto, um amor um pouco contestado. Ele na época, em todas as investigações, o Leonard basicamente mandou alguém dar um tiro nele, e ele e a bala atingiu atingiu a perna do Leonard. Então o Leonard fica andando de bengala. Teve a sua carreira prejudicada, né, com um pouco de ajuda do Leonard, mas se não fosse o Leonard tentando ajudar a carreira dele, teria fracassado completamente, teria ido para o fundo do poço. Então tem uma presença de manipuladora mais forte do Leonard, do Vuyo, sendo até mesmo um antagonista na maior parte do tempo.
Mas no final de tudo isso, eles acabam acrescentando novos personagens, o governador, porque a filha era filha do governador, e uma rede que basicamente sabe e agora está tentando jogar a culpa para cima do Leonard, tentando impedir o Rui e o Leonard de aprofundar ainda mais em todas essas pesquisas, crescendo uma trama que não precisava crescer, indo para uns lados que não precisava ir, enfim. E ainda mais essa parte do feminicídio, essa parte de agressão às mulheres que estavam bem no começo, foi deixado completamente de lado. Enfim, se você está gostando da série, deixe aí nos comentários. Não esqueça de curtir o vídeo, assinar o canal, vai ajudar bastante esse trabalho a crescer. E vamos para essa terceira parte, vamos para essa segunda temporada, pois vai ter. Vai ter. Vai ter. Enfim, vou ficando por aqui, pessoal. Até a próxima. Tchau.